Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas verdades duras sobre o processo de emagrecimento, o processo de definição muscular, quando a gente quer conciliar a perda da gordura com a hipertrofia para deixar os músculos mais marcados e que muita gente acha que é um negócio que é muito simples, que é um negócio meio instintivo, mas não é. A gente precisa de muita estratégia e de algo muito bem direcionado para que isso não se torne um inferno na sua vida. Então já vamos começar falando sobre o que eu acho que é o principal erro das pessoas quando elas começam nesse processo de emagrecimento, que é achar que a vida é uma questão de ser 8 ou 80. Então é impressionante como vocês começam desse jeito assim, ó. Corta pão, corta glúten, corta carboidrato à noite, corta não sei o que, vai 5 dias por semana na academia, vai fazer cardio todo dia. Não ficou claro que isso é insustentável? O processo de emagrecimento ele demora um tempo. A gente ainda vai falar sobre o processo nesse vídeo. Só que isso demora um tempo, alguns meses. Agora imagina você fazer isso da noite para o dia, de repente, nem o seu corpo entende. Isso não é nem inteligente fisiologicamente, cortar tudo de uma vez e querer ligar a chavinha, virar no 220 e agora vamos. Não é assim que o corpo entende, não é assim que as coisas funcionam. Uma das principais coisas que eu vejo dentro desse processo de emagrecimento, os que funcionam, é que todo o processo precisa ser aderente. O processo de emagrecimento precisa ser aderente. Então o que acontece? Ser 8 ou 80 não é uma boa estratégia. Até porque, se realmente, vamos supor que você consiga manter isso por algumas semanas, tá? Que geralmente não vai passar ali de 21 dias. Mas vamos colocar na cabeça que você consiga fazer isso por, sei lá, quase um mês. Em algum momento, você vai ter uma certa recaída, e eu não digo recaída porque você é fraco mentalmente. Porque o corpo pede, porque a gente às vezes vive num ambiente, que a gente também vai falar mais pra frente no vídeo, onde é conveniente que você dê uma escapadinha sem querer, e aí por conta disso, o que vai acontecer? O tal do efeito rebote, e aí você vai voltar tudo desde o começo, você pode desencadear uma compulsão alimentar, ou pode acabar se machucando nesse processo, porque vai estar treinando muito ali. Então o que acontece? Desencadeia às vezes uma compulsão alimentar e aí volta tudo de novo. Acontece o que a gente chama de efeito rebote. Então aí você volta, em vez de você voltar do jeito que você estava no começo, você volta pior, porque aí o seu corpo entra num estado como se fosse num estado de proteção, sabe? Num estado de, nossa, não sei o que aconteceu, mas para que isso não aconteça novamente, eu vou estocar mais gordura aqui. E aí, minha amiga, meu amigo, acabou com o seu processo de emagrecimento. Aí o que era para ser algo duradouro acaba que fica pior ainda e você desanima e ainda manda um assim, ó. Isso é muito difícil, isso não é pra mim. E aí você estagna e acabou. Aí realmente você não vai sair do lugar, porque daí você parou o processo. E aí a gente precisa falar sobre processo, porque é justamente isso que vai levar você no resultado que você tanto espera, no resultado que você tanto tá buscando. O processo de emagrecimento, ele demora alguns meses. De acordo com a minha experiência e até com alguns estudos, né, os primeiros resultados expressivos ele acontece aí na casa dos 3 meses. Mas o que a gente chama de mudar o CPF, né, que é quando começa realmente a acontecer a mágica, isso vai demorar um pouquinho mais de tempo, que vai acontecer entre 6 meses, 8 meses, até um ano, dependendo aí da rotina que a pessoa tem. Então, você entende que isso é um processo? E que se você não aprender a gostar do processo, isso vai ficar meio inviável. Por isso que eu falo que o principal aliado do emagrecimento, da definição muscular, da hipertrofia inteligente, é a aderência. Você precisa ter uma dieta que seja aderente, você precisa ter um treino que seja aderente e ter uma rotina condizente com a sua aderência. Todo mundo acha que esse lance de ser disciplinado, de ser focado, de ser motivado, está 100% relacionado a fazer as coisas todos os dias, 24/7, não errar. E não é assim que funciona. O processo de disciplina é errar menos do que você errava antes e se manter consistente num plano que você elaborou para você. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você se propôs a, por exemplo, só beber de final de semana, só beber no sábado, para muita gente vai achar assim, não, mas um processo de disciplina, não posso nem beber no sábado. Não é sobre isso. É sobre chegar no sábado e você realmente reduzir a quantidade que você bebe, entende? Não estou falando de simplesmente cortar, porque o processo de emagrecimento é um processo que exige mudança. Se você acha que para ter um resultado diferente do que você tem hoje, você não vai ter que mudar, você está muito enganado.
Por isso que o nome do vídeo é Verdades Duras, porque você tem que mudar, você precisa mudar algumas coisas. Claro, você não precisa se tornar outra pessoa, mas você precisa parar com alguns hábitos que estão te fazendo, impedindo que você tenha uma saúde melhor, um corpo melhor. Então você precisa aprender a gostar desse processo ao longo do caminho. Você precisa aprender a gostar do processo. E o processo ele não pode ser muito massacrante. Ele precisa ser um processo que você vá caminhando e subindo degraus de pouco em pouco, para que ele seja justamente o que eu estou falando desde o começo. Sustentável, adaptável para a sua realidade. E é lógico que a gente não pode falar de processo de emagrecimento sem a gente falar de treinos inteligentes. E lembrando que se você quiser que eu monte um treino decente para que você não fique mais refém da sua autoestima, de ter um corpo melhor, de perder essa barriguinha que tanto tá te incomodando, um corpo definido novamente, o link da minha consultoria online está aqui na bio, só clicar, deixa que eu cuido do seu treinamento para você. O treino, ele precisa ser inteligente. E o que eu digo como treino inteligente? Treino em casa funciona? Claro que funciona. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu comecei treinando em casa, sabia? Só que conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo que a musculação, se cabe na rotina, ela é melhor. Por quê? Porque você faz a manutenção ou o ganho de massa muscular e perde gordura na determinada proporção. Isso é muito bom, porque na realidade, às vezes o que você acha que você quer é perder peso. E perder peso é importante. Só que você não pode perder massa muscular, porque a massa muscular, além de esteticamente ser bonita, te deixar com o físico mais bonito, mais preenchido, mais marcado, ela também ajuda na parte do controle de dor, no controle do metabolismo, da saúde em si. Então perder a massa muscular não é um processo interessante. Então a musculação a gente consegue fazer as duas coisas, principalmente quando a gente consegue unir o útil ao agradável, que é o que a gente chama de treinamento concorrente. Então você coloca um estímulo inteligente de hipertrofia, que seria fazer um treino de musculação muito bem feito, com cargas progressivas, com a biomecânica aplicada. E de novo, se você quiser que eu cuide da parte do seu treinamento, o link está aqui na bio, não seja refém do seu corpo e da sua autoestima. Recupere a sua confiança treinando com inteligência e segurança. Link na bio. Então o que acontece? Se você consegue fazer uma progressão de carga inteligente dentro dos exercícios que estão propostos, treinar com a intensidade correta, fazer um estímulo de cardio adequado para você, sem que você sinta dor durante esse processo de fazer o cardio, isso vai fazer os seus resultados acelerarem demais, demais. E o que acontece quando a gente une essas duas coisas, que é o que a gente chama de treinamento concorrente, a gente consegue, hoje, a ciência mostra que é o que a gente consegue de padrão ouro para reduzir o percentual de gordura. Um emagrecimento inteligente é aquele que reduz o percentual de gordura, ou seja, reduzir o percentual de gordura é aumentar a massa muscular e reduzir a gordura. Porque para pensar comigo, se você fica muito focado na balança e você entra num processo de musculação, começa a fazer cardio e ao longo desse tempo você perdeu, sei lá, 1 quilo. Aí você fala, puta merda, eu perdi 1 quilo na balança. Só que se você ganhou, por exemplo, 1,5 kg de massa muscular, você entende que na realidade você perdeu 2,5 kg de gordura e ainda ganhou massa? Ou seja, isso é interessantíssimo quando a gente fala sobre percentual de gordura. Então lembre-se disso. Pode ver que todo o canal fitness dos ratos de academia, quando eles vão falar, eles sempre falam sobre, eu tô com tantos % de BF, que seria body fat, né, do inglês, percentual de gordura. Então, basicamente, o mais importante aqui, num processo de emagrecimento bem feito, ele sempre vai estar pensando no percentual de gordura. E essa é a melhor forma de você abaixar o percentual de gordura. E não tem como a gente abaixar um percentual de gordura sem a gente falar sobre dieta. Olha, eu sei que às vezes fazer dieta parece algo maçante, mas na verdade é o que eu tô falando. Se você tá fazendo as coisas por conta, simplesmente por fazer, você tá cometendo um grande erro, porque a dieta ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser maluca, ela não precisa ser aquelas dietas da moda, ela precisa ser uma dieta pensada pra você. E se você acha que não dá pra fazer dieta, dá pra pelo menos começar tentando comer mais saudável, desembalando menos e descascando mais. E aí o que eu tô querendo dizer com isso? Porque por mais que você não consiga fazer uma dieta calculada por uma nutricionista agora e tudo mais, só o fato de você começar a comer saudável já é mais tranquilo, porque da hora que a nutricionista for realmente fazer a dieta, é só uma questão de quantidade, você já está adaptado com alimentos mais saudáveis. E é justamente isso que torna o fato de fazer dieta mais fácil, quando você já está adaptado com os alimentos. Então é muito importante que você faça dieta dentro desse... e outra coisa,
Lembrando que a gente sempre vai estar falando de dieta em termos de déficit calórico e superávit calórico, dependendo do caso. E não adianta só você ficar cortando caloria, porque metabolicamente isso não é interessante, porque o seu corpo vai entender em algum momento que você está à beira do... Então o que acontece? Como forma de defesa, o que ele faz? Ele começa a travar a sua queima de gordura e aí você começa a estagnar. Por isso que é muito importante um acompanhamento nutricional. Para quem fechar a minha consultoria, que está com o link na bio, eu tenho uma nutricionista para te indicar, para te ajudar nesse processo, tá? Então, de novo, link aqui na descrição. E tem um elefante rosa no meio da sala que ninguém fala sobre. E que, na verdade, é isso que muda o jogo de muita gente. Ambiente importa. Ambiente importa mais do que motivação. Você não vai conseguir ter uma disciplina do jeito que você está querendo, igual você vê nos vídeos desses caras de motivação e tudo mais, se você não estiver dentro de um ambiente adequado. E o que eu estou falando como ambiente? Pessoas com que você se relaciona. Eu não estou falando de relacionamento amoroso, não. Seus amigos te incentivam a emagrecer? Suas amigas falam, amiga, vamos lá para academia, vamos parar de comer essas porcaria, para de ir em balada, vamos focar em sono, vamos focar em ter uma vida mais saudável. O ambiente importa. Põe isso na sua cabeça. Esse negócio de eu vou vencer tudo. Olha, a ideia é que eu sempre fale para pessoas que têm mais de 30 anos, que já têm família, que já têm uma vida que já não é mais aquele mar de rosas, né? Porque é com 30 anos que o bicho começa a pegar na vida da gente. Então, se você não tem um ambiente onde as pessoas te incentivem a ser uma pessoa melhor, vai ficar cada vez mais difícil você encarar esse processo. Entendeu? Ainda mais porque depois dos 30 o nosso metabolismo ele tende a baixando aos poucos. Então, as pessoas que você segue no Instagram, as pessoas que você se relaciona, as autossabotagens que você faz. Sabe quando você vai no mercado e fala assim, ó, acho que eu vou comprar um docinho pra minha esposa, por exemplo. É um prato cheio pra você furar a dieta. Entende? Hoje eu acho que eu vou dormir mais tarde, amanhã eu não vou fazer exercício. Ou seja, ambiente. Você precisa mudar o seu ambiente com que o seu processo de emagrecimento ele seja mais saudável. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. Isso é verdade. Eu trabalho nisso há 6 anos. Eu já passei por esse processo de emagrecer, ganhar peso, emagrecer, algumas vezes. Eu já passei por isso. Inclusive, eu vou ver se eu consigo achar uma imagem minha de antes e depois das 2 transformações que eu fiz. Eu vou deixar aqui na edição. Produção, a produção que sou eu mesmo, né? Coloca na tela aí meus antes e depois 2 vezes aí pro pessoal ver que eu já passei por isso algumas vezes. Então, eu sei o que eu tô falando. Eu já passei por esse processo e eu ajudo muita gente a passar por esse processo. Ambiente importa. Cuidado com quem você anda e com o que você vê nas redes sociais. Porque isso te influencia e você nem percebe. Então, só pra gente resumir e encerrar esse vídeo das verdades duramente aceitáveis dentro desse processo que são. Primeiro de tudo, não adianta ser 8 ou 80. Isso é insustentável ao longo do tempo e você vai parar no meio do caminho e vai voltar pior do que estava. Porque emagrecimento é justamente um processo que você precisa aprender a gostar e ser sustentável, porque senão você não vai chegar no final dele. E lembrando que a verdadeira mágica, a verdadeira mudança do CPF, né, que a gente fala de brincadeira, ela vai acontecer num processo entre 6 meses e 1 ano. Então você precisa ter paciência para perdurar até lá. E se o processo não for aceitável dentro da sua rotina, você tá ferrado. Você não vai chegar no final. Treino, não adianta você só correr no parquinho, cara. Você precisa fazer musculação direcionada, focada para hipertrofia e perda de gordura, junto com o estímulo de cardio, onde ambos precisam ser inteligentes, tá? Tanto na progressão do cardio quanto na progressão das cargas de forma segura, usando a biomecânica a seu favor, para que esse processo dure ao longo tempo sem que você se machuque. Porque se você se machucar no meio do processo, acabou para você também. Dieta, muito importante. Não adianta você parar de comer achando que você vai emagrecer, que você tá dando aquela palavra que eu não posso falar aqui no pé, entendeu? Não faça isso. Isso é muito prejudicial para o seu metabolismo. Você precisa dosar os seus macronutrientes, fazer com que eles trabalhem ao seu favor, não contra você. Lembrando que não adianta toda a motivação do mundo se você está num ambiente ruim. Ambiente importa. Põe na cabeça que ambiente importa. Porque ambiente importa, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E para você saber de quanto em quanto tempo você precisa mudar do treino, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu explico certinho como que você faz para conseguir mudar do treino. E outra coisa, se você sofre de problema com dor no joelho e não sabe se dá para emagrecer ou não, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir também.